Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu queria começar com a passagem de João 14, versículo 26, que diz assim: Disse Jesus: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A pergunta que fica é: o que essa passagem significa para nós? Quais os ensinamentos o Senhor Jesus tem para a nossa vida espiritual? Bom, certamente nós não podemos aprender todas as coisas por nós mesmos, com nossos próprios esforços, com nossas próprias forças, vontades, ou mesmo com o nosso próprio entendimento, que é obscurecido pela própria falta de entendimento da Palavra de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade, de entendimento com relação à vida espiritual com Deus e para Deus. Por isso, precisamos muito ser ensinados pelo Espírito Santo e também capacitados por Ele e também iluminados por Ele. Em João 6,45, Jesus diz assim: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. O que Jesus está nos ensinando é que se não formos ensinados pelo Espírito Santo, estaremos incapacitados de fazer a vontade de Deus e não poderemos ir até o Pai, fazer a vontade de acordo com a vontade do Pai. Certamente ficaremos perdidos pelo caminho da falta de entendimento das vontades de Deus para as nossas vidas. Mas o que significa aprender todas as coisas através do Espírito Santo? O que precisamos aprender com o Espírito Santo? Quando nós declaramos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, nós começamos a aprender a sermos servos do Senhor. Aprendemos a entender que devemos concordar e aceitar com os seus ensinamentos e também seus mandamentos. Aprendemos que devemos trazer esses ensinos e esses mandamentos para as nossas vidas, para todas as áreas. Ou seja, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, na saúde, na vida profissional, na vida financeira, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Com o Espírito Santo, nós aprendemos, ou deveríamos aprender, que Ele é soberano sobre as nossas vontades, sobre os nossos anseios, sobre as nossas expectativas, nossos sonhos, nossas decisões, nossos pensamentos, nossos caminhos, porque são diferentes dos ensinamentos de Deus e são diferentes dos caminhos de Deus a realização humana. Os nossos pensamentos humanos divergem dos pensamentos de Deus. O nosso homem natural, ele é suscetível, instável, é emocional, é volátil, é inconstante e tem um raciocínio limitado, pequeno. Precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo a amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a não guardar mágoas, ressentimentos, ira, ódio, inveja, orgulho. Precisamos aprender a ser longânimo, a ser paciente, a separar, a esperar a justiça de Deus e não a nossa. Precisamos aprender a servir a Deus com alegria. Precisamos aprender que Deus é o nosso Rei, nosso juiz, nosso advogado, nosso médico, nosso Pai. Precisamos saber que não pertencemos mais a nós mesmos, que a nossa opinião, ou a nossa fala, ou a nossa visão sempre devem estar alicerçadas na Palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45,
Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E no versículo 45 continua assim, Jesus: Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, precisamos aprender com o Espírito Santo a praticar as bondades de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Precisamos aprender que Deus é amor. Precisamos aprender a retribuir ao mal fazendo o bem. Precisamos aprender com o Espírito Santo a ter em nós a natureza de Deus. Aprender a viver em santidade. Aprender a fazer parte da videira verdadeira. Precisamos aprender a ser como uma boa árvore que dá bons frutos para o reino de Deus. É preciso aprendermos a nos humilhar para sermos exaltados. Aprender a oferecer a outra face. Aprender a dar de comer para quem tem fome. Dar de beber para quem tem sede. Acolher os necessitados. Visitar os doentes. Visitar os que estão na prisão. Enfim, temos muito que aprender ou ser ensinados pelo Espírito Santo para que possamos ser guiados nos caminhos que nos levarão a fazer a vontade do Senhor. Nós só podemos ter a natureza de Deus, a sua essência, a sua graça e misericórdia habitando em nós através do Espírito Santo. Em Isaías 55, versículo 8, Jesus diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. E no versículo 9 continua: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Ou seja, é impossível ao homem compreender os desígnios do Senhor com o seu raciocínio humano, que é limitado. Amém? Eu gostaria de encerrar com a passagem de Efésios 4, versículos 30 e 31. O apóstolo Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 30: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para a redenção. E no versículo 31 ele continua: Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ou seja, o Espírito Santo estará conosco até o dia da nossa redenção. E isso significa que a nossa velha natureza, por mais que bata a nossa porta, ela deve ficar sempre do lado de fora das nossas vidas. Amém? Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.